Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vai ser sobre RPG. Hoje a gente vai dar andamento aqui na nossa exploração do Against the Dark Master, jogão de fantasia medieval da Macaco do Mal, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, destrinchando o jogo, trazendo o sistema, trazendo regra, lore, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona, beleza? Quem está chegando agora, é só conferir aqui a nossa playlist exclusiva do Against the Dark Master, que concentra todos os nossos vídeos. Então, se você quer assistir a série desde o início, perdeu algum vídeo, quer refrescar a memória, tá tudo aqui, não tem erro, beleza? E se quiser continuar acompanhando aqui a nossa jornada, não esquece logo de se inscrever e ativar o sininho aí para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando os vídeos aqui regularmente, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo. Vamos explorar aqui o capítulo 16, que vai tratar aqui de saúde e cura, beleza? Nos vídeos anteriores a gente tratou do combate, né, das minúcias do combate, como é que funciona e tudo mais, dos ferimentos, golpes críticos e etc. Então, se o seu personagem já está todo estropiado, agora é o momento de saber como é que funciona a parte de recuperação e o que você tem que fazer para continuar combatendo o Dark Master. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a nossa conversa, a nossa brincadeira, o livro vai trazer aqui, olha, falando um pouquinho sobre pontos de vida. Como é que funcionam os pontos de vida aqui no Against the Dark Master? Primeiro, quantos são os seus pontos de vida, né? O livro diz que os pontos de vida eles são iguais ao bônus de constituição, seus pontos de vida totais, tá? Então, na hora que você estiver criando seu personagem, já presta atenção, porque o seu bônus de constituição vai representar os seus pontos de vida totais. E como é que funciona a vida do personagem, né, em termos mecânicos? Se os seus pontos de vida chegarem a 0, o seu personagem está incapacitado, ele ainda não morreu. Ele só vai morrer, de fato, se ele chegar a menos 50 pontos de vida, tá? Aí ele vai entrar num estado de moribundo e vai morrer em 6 rodadas se não receber os cuidados necessários, beleza? Mas então isso quer dizer que o Against the Dark Master é aquele tipo de jogo que o seu personagem tem 1 ponto de vida, tá inteirão, e de repente leva o próximo golpe e cai? Mais ou menos, não é bem assim, porque o livro vai trazer também algo que ele chama aqui de valor de machucado, olha, bem aqui, valor de machucado. O que significa esse valor de machucado? Quando o seu personagem perder metade dos pontos de vida que ele tem, você vai passar a ter uma penalidade de menos 20 em todas as suas jogadas. Então a gente tem basicamente essas 3 condições. Seu personagem está inteiro, em termos de mecânica de jogo, né? Quando ele perde metade dos pontos de vida, ou mais da metade, ele passa a ter essa penalidade de menos 20 para tudo. Quando ele chega em 0 pontos de vida, ele está incapacitado. E se ele chegar a menos 50 pontos de vida, ele já está no estado moribundo e vai morrer em 6 rodadas. Via de regra, de uma maneira geral, os personagens recuperam pontos de vida também só com um simples repouso. Dependendo da gravidade do ferimento, o simples repouso já começa esse processo de cura. Mas claro, é um processo mais lento, né? Como é que funciona isso? No repouso, o seu personagem vai recuperar 1/10 dos pontos de vida totais que ele tenha por hora de repouso. Ou seja, só para exemplificar aqui, se ele tem por acaso 30 pontos de vida, ele vai recuperar 3 pontos de vida por hora de repouso, beleza? E aqui eu vou só fazer uma referência àquela questão que a gente já comentou aqui em vídeos anteriores do acampamento e do porto seguro, tá? Porque esses locais representam pontos do jogo onde você pode, de repente, acelerar o processo de recuperação do seu personagem, tá? Claro, além disso, se o seu personagem recebe alguma cura mágica ou algum tipo de atendimento especializado de um curandeiro, com ervas, esse tipo de coisa, são outros fatores que podem acelerar esse processo de recuperação, beleza? Uma outra situação que é interessante a gente comentar aqui é o que o livro chama, olha, de sangramento, olha, bem aqui. O sangramento, eu vou ler um trechinho para vocês, olha só. Representa um enfraquecimento gradual devido à perda de sangue, dor e cansaço geral. Um personagem sofrendo de sangramento perde uma quantidade de pontos de vida no início da fase de avaliação de cada rodada, até que o sangramento seja estancado. Ou seja, a gente já falou dessa questão da rodada, né, da fase de avaliação, etc e tal. Mas o que significa aqui? O seu personagem está ferido e é uma ferida que vai continuar produzindo dano nele enquanto não for tratada. Obviamente, você não vai conseguir estancar o seu sangramento durante um combate. Então você precisa desengajar do combate ou esperar o combate terminar se você tiver pontos de vida o suficiente, né? E para que você receba os tratamentos adequados. O livro vai trazer aqui uma escala disso. Então, só para citar bem rápido, você pode ter um sangramento leve, que você vai perder de 1 a 4 pontos de vida por rodada, um sangramento grave, de 5 a 10 pontos de vida, e uma hemorragia, que você vai perder mais de 10 pontos de vida a cada rodada, tá? E aí você já é considerado aquele estado de moribundo, beleza? Mas aqui o livro vai trazer todas as regrinhas, todas as minúcias disso. Eu estou só citando para a gente ter uma ideia geral da situação, beleza? Outra questão interessante a gente comentar aqui é o que o livro chama de lesões. Olha só.
Isso aqui pode ser bem complicado para o seu personagem. Olha só. Lesões são feridas de longa duração, como ossos quebrados ou músculos rompidos, que impedem severamente a atividade de um personagem. Elas são representadas por uma penalidade em todos os testes de habilidade e bônus de ataque do personagem ferido. Ou seja, é aquele tipo de ferimento, aquela lesão, como o próprio nome diz, que demora para ser curada e vai causar um severo prejuízo. De novo, ele tem um escalonamento aqui. Então a gente vai ter lesões menores, que vão ter uma penalidade de menos 20, lesões graves, uma penalidade de menos 21 a menos 50, e as lesões debilitantes, que são penalidades acima de 50. O que o livro traz aqui? Essas lesões, elas devem ser registradas separadamente de acordo com o tipo, tá? Porque cada tipo de lesão demora mais ou menos para se recuperar, mas as penalidades que elas infligem se somam, tá? Então, por exemplo, se você tem uma lesão menor e uma lesão grave, você vai ter aí menos 20 da lesão menor e pelo menos, no mínimo, menos 21 da lesão grave, ou seja, num total de menos 41. É isso mesmo, tá? Então, as penalidades se somam, mas os tempos de recuperação são diferentes. E o livro vai trazer também aqui a situação da lesão incapacitante. Como é que funciona isso? Justamente porque essas penalidades se somam, se por acaso o seu personagem chegar num nível que ele tem penalidades maiores que 100, ou seja, menos 100 em diante de penalidade, significa que ele está incapacitado, que ele não pode fazer nada. A soma dos ferimentos, a quantidade de ferimentos que ele tem é tão grande que ele está incapacitado. Em linhas gerais, como é que vai funcionar essa questão da recuperação das lesões, tá? Então, via de regra, como é que funciona? As lesões menores, elas vão se recuperar, vão se curar em 3 dias, tá? As lesões graves, elas vão virar, melhor dizendo, lesões menores em 10 dias, ou seja, 10 dias para a lesão grave virar uma lesão menor e 3 dias para a lesão menor se curar, num total de 13 dias, tá? É a mesma coisa, o mesmo raciocínio nas lesões debilitantes, só que elas vão virar lesões graves em 20 dias, tá? Esses prazos, esses dias vão se somando do tempo total de recuperação, beleza? Claro, se você tiver em repouso total, se você tiver sendo tratado ali por um curandeiro, com algum remédio específico, com magia, alguma coisa assim, esse tempo de recuperação pode ser diminuído. Se você estiver num porto seguro, se você estiver num acampamento e tal, tem todas as regrinhas para você ir diminuindo esse tempo de recuperação. Mas via de regra é assim que vai funcionar, beleza? Outra coisa que é interessante a gente mencionar aqui é a questão da morte e do desmembramento. Essas duas condições, obviamente, não podem ser tratadas. Por melhor que seja o seu curandeiro, se alguém cortou, decepou o seu braço, o curandeiro não vai fazer o braço crescer de novo. Para isso é necessário magia. Então, morte e desmembramentos só têm a possibilidade de ter seus efeitos revertidos através de magia, beleza? Avançando aqui, o livro traz uma seção de venenos e doenças, né? Como é que você vai se recuperar, vários exemplos de venenos, olha, exemplos de doenças também. Aqui é outra parte que é basicamente descritiva, né? Das regrinhas, dos efeitos dos venenos e tudo mais, né? Como é que você faz para criar venenos novos, doenças novas, esse tipo de coisa. A única ressalva que o livro faz aqui é porque é o seguinte, geralmente você morrer por uma doença ou morrer por um veneno, via de regra, não é uma morte muito heróica. Então o mestre deve atentar para isso e não usar esse tipo de coisa para eliminar um personagem, a menos que isso faça todo o sentido na história e transforme uma morte que supostamente não é heróica em algo grandioso, porque essa é a pegada do Against the Dark Master. E pra gente fechar esse capítulo aqui de saúde e cura, uma outra coisa que é interessante, olha, é isso aqui, o dano à alma. Eu lembro, não sei se eu cheguei a comentar em algum vídeo, mas eu vi em algum momento anterior do livro que alguma coisa dava dano à alma. E eu me lembro de ter pensado, mas o que significa isso, dano à alma? Que diabos é isso, né? Magia e tal, não sei o quê. Agora chegou o momento da gente descobrir. Então eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Dano à alma. As magias mais sombrias e o toque dos mortos-vivos, olha aí, amaldiçoados, podem causar cicatrizes na própria alma dos personagens, drenando a sua vida. Os heróis que recebem dano à alma sofrerão uma penalidade permanente em sua habilidade Constituição, igual à quantidade de dano à alma recebido, reduzindo assim os seus pontos de vida totais. A gente viu no início do vídeo que o seu bônus de Constituição é igual aos seus pontos de vida. Então, se você recebe um dano na sua Constituição e esse bônus é diminuído, é reduzido, você automaticamente vai reduzir permanentemente os seus pontos de vida totais, beleza? E o livro ainda coloca aqui num ponto mais adiante, se você morrer, se o seu personagem morrer por conta disso, por conta de dano à alma, ele vira um morto-vivo. Destino péssimo, ruim para qualquer aventureiro, né? Então é bom evitar. Ele vai seguir aqui, olha, falando como é que se cura esse dano à alma. O dano à alma não pode ser curado por meios normais. Somente ervas mágicas ou especiais podem reverter os seus efeitos. E aí ele segue justamente falando um pouquinho
das ervas, né? Como é que funcionam as ervas aqui no Against the Dark Master, quais são os tipos, quais são os efeitos e tudo mais, como é que você faz para encontrar ervas, enfim, uma parte também mais descritiva. Mas eu acredito que vocês pegaram a ideia principal, captaram a ideia principal da coisa, beleza? Então, com isso, a gente fecha mais um capítulo do livro, e não só mais um capítulo, fechamos mais um livro também. Quem está acompanhando a série desde o início sabe que o Against the Dark Master é dividido em livros, né? Então a gente acabou de acabar, né, o livro 2 do Against the Dark Master, o que significa que no próximo vídeo a gente vai começar aqui o livro 3, contando as lendas, que é um livro mais voltado aí para o mestre, né, com as dicas de mestre e tudo mais. Pelo que eu já andei olhando aqui, também não é um livro muito extenso, então o livrão do Against the Dark Master já estamos caminhando aí para o final, hein? Então fique esperto, não deixe de acompanhar a gente aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ficar de fora dessa jornada, beleza?